se fosse no futebol, diria que você começou tarde no futebol. Tarde. No rádio, você também chegou tarde, né? Assim, Verdade. porque normalmente, eu lembro de ter começado em rádio com 14, 15 anos, eu já estava fazendo algumas coisinhas lá em Vitória de Santo Antão, e pela pesquisa você chegou no rádio já com 27 anos, né? É. Quer dizer, muita gente podia nem dizer assim, não, rádio Não vai dar mais, não né? vai dar mais, né? Mas deu. Eu cheguei a pensar em algum momento isso também, Rembrandt. Eu sempre, para você ter uma ideia, eu sempre desejei fazer isso. Eu acho interessante que às vezes eu encontro pessoas que eu conhecia na infância, ou que conheci, tipo, quinta série, sexta série. Hoje em dia tem umas nomenclaturas um pouco diferentes, né? Mas eu estudei no ensino médio, acho que é médio, né? Fundamental, né? E que, pô, que legal que você conseguiu fazer o que você queria, que você desejava. Ou seja, eu lá atrás, com 12 anos de idade, 10 anos de idade, 13, eu já pensava em fazer isso. Porque eu gostava muito, como eu falei, de futebol, eu adorava rádio, eu assistia, eu ouvia jogo de rádio na época com o Ivan Lima, que meu pai gostava muito da narração do Ivan Lima, que era um baita do narrador mesmo. Depois de um tempo, né, quando eu comecei a ficar mais independente, digamos assim, passar a ouvir mais rádio do que ele, eu me apaixonei pela narração de Roberto Queiroz, que eu tive o prazer de trabalhar com ele também, o saudoso Roberto Queiroz, uma figura humana também muito legal, muito bacana. Então eu me apaixonei pela narração de Roberto Queiroz e me apaixonei por Ralph de Carvalho, né? Então eu queria ser Ralph de Carvalho no rádio. E eu me lembro da época que os dois não estavam juntos, porque Ralph e Roberto estão juntos há muitos anos, só que houve um período em que Roberto foi para a Rádio Jornal e Ralph permaneceu na Rádio Clube. E por mais que eu gostasse e admirasse muito Adilson Couto e Luiz Cavalcante, por exemplo, mas eu tinha sempre o hábito de... Eu ouvia o pré-jogo inteiro da Rádio Clube, inclusive com uma dessas épocas com o Rembrandt Júnior lá, ouvia o pré-jogo da Rádio Clube inteiro. Aí na hora do jogo, eu botava na Rádio Jornal, ouvia a narração com Roberto Queiroz. No intervalo do jogo, voltava para a Rádio Clube para ouvir o comentário de Ralph. Quando terminava o jogo, eu voltava para a Rádio Jornal, ouvia o segundo tempo, no final voltava para a Rádio Clube. Então, assim, isso aconteceu várias vezes na minha adolescência e tal, e eu sempre quis trabalhar em rádio. E eu cheguei a fazer vestibular para jornalismo, na época tinha aquela questão de primeira fase, segunda fase, eu passei na primeira fase, na segunda fase não passei, fiquei tentando por alguns anos ainda, mas assim, ao mesmo tempo eu fui pai com 21 anos de idade, né? Eu conheci minha esposa quando eu tinha 19 anos de idade, a gente começou a namorar. Com 21 eu fui pai, né? Ela foi mãe. E assim, a vida não me deixou naquela época. Tinha que trabalhar, né, Tinha velho? que trabalhar, então passei a fazer outras coisas. Eu fiz várias coisas e em nada eu consegui fazer durante um tempo prolongado, porque eu sempre tinha em mente aquela fixação, aquele sonho. Até que com 27 anos de idade eu consegui. Eu tinha feito, inclusive, no ano anterior, eu voltei a fazer vestibular, passei no vestibular, entrei na faculdade. A mensalidade era muito cara, na faculdade particular, a mensalidade era muito cara, então ficava difícil de continuar, mas aí eu consegui, nesse mesmo ano que eu tinha passado de novo no vestibular para jornalismo, eu consegui entrar na Rádio Jovem Cap. Precisavam de um repórter lá, eu percebia, porque eu ouvia rádio sempre, eu percebi que ficou sem um repórter lá, e eu resolvi me encorajar e ir lá conversar com as pessoas e tal, e conversei com o grande Mozart Vieira, que é até hoje um cara que eu admiro, que eu gosto muito como pessoa, a gente se encontra de vez em quando para almoçar, eu tenho uma admiração muito grande por ele, e foi ele quem abriu as portas para mim ao lado de Billy Santos, né? Ele e o Billy tinham um programa de rádio na Jovem Cap, e eles abriram a porta para mim no dia 8 de setembro de 2003, eu entrei para fazer cobertura de clube, comecei a fazer cobertura do Náutico, depois fiz cobertura do Santa, depois em 2004 fiz também do Sport, e aí comecei a trabalhar em rádio lá na Jovem Cap. Ou seja, já temos mais de 20 anos, né? 20 anos. Nessa brincadeira, nessa história. E aí você lembrando, né, de Ralph de Carvalho, de Roberto Queiroz, aí eu trabalhei com Ralph primeiro, depois Roberto voltou para a Rádio Clube, voltou a formar dupla com Ralph, e aí eu tive o prazer também, a honra de trabalhar com os dois. E você trabalhou com os dois na CBN? Eu entrei lá entrei na equipe em 2005. Foram os últimos 3 meses da Rádio Clube, da equipe na Rádio Clube.
Depois desses 3 meses na Rádio Clube, a equipe se transferiu. O Ralf e o Roberto já tinham acertado essa transferência para a Rádio Estação Sat. Estação Sat. Que ficou, inclusive, no mesmo estúdio. A gente fazia no mesmo estúdio. Passamos ali, acho que 1 ano e meio, mais ou menos. E aí foi quando o Ralf e o Roberto acertaram para ir para a Rádio CBN. E toda a equipe foi junto. E a CBN, na época, era do grupo da Rádio Jornal, né, do JCPM. E a gente trabalhava no mesmo prédio onde é a Rádio Jornal. Era outro estúdio, evidentemente, mas a CBN era lá. Marcos Araújo, inclusive, que é a voz da Globo Recife, tinha um programa lá de manhã. Aldo Vilela tinha um programa à tarde também. Mário Neto também trabalhava lá na época. Enfim, era uma equipe muito, muito boa que tinha aqui. E a gente foi lá para a Rádio CBN. Eu passei mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos com a equipe na CBN. E aí, no ano em que a Rádio Jornal queria que eu fosse para ser repórter da Rádio Jornal, foi quando veio a proposta para ir para a Rádio Transamérica, e era a proposta que eu queria porque eu sempre quis ser comentarista. Como eu falei aqui agora há pouco, eu queria ser Ralf de Carvalho. Né? Então, foi a proposta para ser comentarista na Transamérica, e isso acabou fazendo com que eu fosse para lá. Ralf, inclusive, na época estava nos Estados Unidos, eu tentando falar com ele, não conseguia, ele sempre vai para lá, o filho dele mora lá. Todos os dias eu ligava para ele 5, 6 vezes, porque eu já tinha falado com o Roberto, já tinha falado com o Paulo Fernandes, já tinha acertado minha saída, mas não conseguia falar com o Ralf. E assim, pela admiração que eu tinha por ele, né, como profissional, mas sobretudo já nessa época como pessoa, eu queria que ele soubesse através de mim. E quis o destino, veja como as coisas acabam funcionando quando você luta, né? Eu ligava para ele sempre, consegui falar com ele, ele me disse: Cabral, essa é a primeira ligação que eu estou recebendo aqui no Brasil. Isso era meia hora antes de entrar no ar na Transamérica. Eu já estava na Ilha do Retiro e ia estrear comentando o jogo da Ilha do Retiro, ao lado do Luiz Cavalcante, que foi uma grande honra também, né? Fazer o primeiro comentário, assim, de fato, como comentarista ao lado de Luiz Cavalcante. E meia hora antes de entrar no ar, eu consegui falar com ele. E aí ele disse: Cabral, veja, segunda-feira a gente conversa sobre isso. Eu disse: não, Ralf, veja, não é assim não. Não é assim não. Já acertei com o Roberto, com o Paulo e já tal. Já estou aqui para trabalhar, para estrear, né? Mas aí depois eu tive o prazer também de conversar com ele pessoalmente, agradecer por tudo que ele fez. Ele é um cara sensacional. Ralf de Carvalho, Alfeu Carvalho Ramos, né? Isso. Ele que, se tudo der certo, em breve estará batendo aqui também um papo com a gente. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele, de ser pode me chamar que eu venho ele, assistir, né? Aqui. Viu? Vem assistir aqui, né? De camarote, né, Cabral? E aí veio o rádio, mas no rádio você começou como repórter e depois é que você passou... eu queria ser comentarista, mas sabia que ser repórter era muito importante também para isso. Acho que você que foi repórter sabe quanto a gente aprende sendo repórter, né? Muito, sem dúvida. E eu entrei como narrador na TV, né? Eu narrei em rádio muito pouco mesmo. Mas a minha base no rádio foi como repórter. Eu acho que todo mundo precisa, né? Cara, eu acho que ele vai se transformar em narrador depois ou comentarista depois, o tempo vai dizer, mas acho que todo mundo precisa dessa escola de ser repórter. Né? E a gente nunca deixa de ser também, na verdade, né? A gente tá sempre apurando, sempre atento, né? Sempre contando. Para contar essa história, você tem que fazer uma boa apuração e o repórter, a essência do repórter é essa apuração e transformar isso numa história.